Eu sou o professor Sumaré e nessa aula vamos falar de solos. Sim, ainda vamos falar de solos. Na aula anterior, nós falamos aí do processo de formação e a classificação de solos. Hoje nós vamos falar dos principais problemas causados no solo e também as formas de conservação do solo. Beleza? Então vamos começar aqui pelos problemas causados, pelos problemas ambientais. O primeiro problema, e o maior deles, e o que mais vai aparecer em questão, é a erosão. Aqui vai a dica do Sumaré, gente. Como erosão é o mais comum, é o mais frequente, é o que mais aparece, quando vier uma questão, tente ver se primeira coisa, veja se é erosão, se trata de erosão, porque a chance de ser é muito grande. Só depois se preocupe com os outros problemas ambientais, beleza? O que é a erosão? Quando a gente falou lá de intemperismo, a gente falou, intemperismo a gente está classificando, a gente está trabalhando localizado, beleza? Então lá no intemperismo a gente até comentou sobre fragmentação. Então a gente falou, tem local que sofre erosão, tem local que sofre sedimentação. A gente classificou formas de relevo com isso, beleza? Só que lá naquela aula eu também citei o seguinte: a erosão não é intemperismo, beleza? Erosão, quando a gente está estudando o solo, o conceito de erosão ele vai juntar todo o conjunto de ações aqui nesse processo de alteração. Beleza? Então, a desagregação, a decomposição, o transporte, a deposição, ou seja, todo um processo de retirada dos horizontes O e horizontes A, ou seja, os horizontes superficiais, ou seja, um desgaste superficial aqui do solo. Então, ele vai desgastar e vai levar tudo isso para outro canto. Olha a imagem do lado que fica interessante para você perceber isso. Perceba que lá no alto da imagem a gente vê um processo muito grande dessa desagregação, beleza? Mas na parte mais embaixo da imagem a gente está vendo já um processo de deposição. Aqui quando a gente está falando de erosão a gente está juntando todo este processo, beleza? A gente está juntando tudo numa coisa só, beleza? Por uma forma clara e de uma forma simples, você pode pensar o seguinte: erosão é o desgaste dos horizontes superficiais, do horizonte O e do horizonte A, beleza? Que outros problemas nós podemos ter? Então, olha só, vamos lembrar lá da composição do solo, que a gente tem os componentes minerais, os componentes orgânicos, nós temos a água, nós temos o ar. Se a erosão ela desgasta o horizonte O e A, a gente percebe aqui que a parte orgânica do solo, que só estão presentes no horizonte O e no horizonte A, está indo embora. Beleza? Então vamos para as outras coisas, para os outros componentes. A compactação é quando o solo perde o ar. Então a gente fazendo uma pressão no solo, aqui apertando o solo, o ar vai vazar pelos poros, vai sair, vai compactar, vai perder o volume. Olha a imagem aqui em cima que fica bem claro para vocês. A compactação ela é bastante utilizada quando a gente vai construir estrada, quando a gente vai construir casa, quando a gente vai fazer construções, a gente precisa compactar ele e retirar o ar. Perceba que se você faz uma compactação aqui, você dificulta a produção agrícola, beleza? E olha só, na agricultura a compactação existe pelo próprio fato das máquinas agrícolas passarem pelo solo, gera compactação. Então perceba que é necessário revolver esse solo para a agricultura para poder aerar isso de novo. Beleza? Agora vamos para um que gera algumas confusões, que é a lixiviação. A lixiviação, ela pode ser, olha as aspas, do bem. Quando a gente falou de formação do solo, a gente falou do horizonte E. Lembra que o horizonte E, ele é o horizonte lixiviado. Então a gente tem ali a água passando, decompondo minerais ali para levar para o horizonte A, beleza? Porém, a lixiviação, ela pode ser, olha as aspas de novo, do mal. O que seria essa lixiviação? Do mal. É quando o solo ele perde minerais pela decomposição. Então a água ela passa pelo solo, retira esses minerais e leva esses minerais embora. O primeiro mineral que vai sair aqui é a sílica. O solo vai começar a perder a sílica. Então ele vai perdendo isso aí. E aí o solo vai ficando cada vez mais ácido. Então a solubilização aí desses minerais vai dificultando, vai deixando o solo com problemas.
Bom, se esse processo de lixiviação ele é intenso, a gente tem a laterização. A laterização é a lixiviação intensa. Então, depois que o solo perde a sílica, vai perdendo minerais, só fica o que é insolúvel. Então, a gente vai ver, olha a imagem aqui de cima, parece uma barra de ferro, beleza? Esse solo é um solo laterizado. Então, a gente pode dizer que a laterização é um aumento da concentração de ferro. Por que, Sumaré? Aumenta o ferro? Não, porque reduz a concentração dos outros minerais. Beleza? Um outro problema que aparece muito em questões, não só de solo, mas de meio ambiente como um todo, é a desertificação. Primeiro, vamos separar, vamos diferenciar o que é desertificação e o que é desertização. A desertização é um processo natural, a desertificação é antrópico, é quando o solo perde a água. A desertificação, então presta atenção nessa classificação que a gente fez ali, ó. É comum em climas secos e é quando os solos férteis vão perdendo esta fertilidade. Então a gente vai ter esse clima seco num local que tinha um solo fértil. Então esse solo fértil vai perdendo a fertilidade. E qual que é o principal agente da desertificação? A remoção da vegetação. Você retira a vegetação do local, você retira a umidade do ambiente, e aí você retirando a umidade do ambiente vai diminuir a água no solo. Beleza? Então vai começando a formar esse processo, olha aqui em cima, aqui está começando a rachar, isso é característico de uma baixa umidade no solo. Beleza? Além da desertificação, nós temos dois tipos mais específicos de desertificação que aparecem também em questões, que é a salinização, que vai acontecer em locais também de climas secos, mas aí pode ser qualquer solo que aparece ali. E a salinização ela está vinculada a uma grande evaporação da água. Toda a água contém sal. Então, quando você evapora muita água, vai ficando sal. Portanto, um dos fatores antrópicos que contribui muito com o processo de salinização é a irrigação. Porque você vai jogando água, vaporizando água no local de clima seco, essa água evapora, vai acumulando sal. Então, olha a imagem aqui de cima, você vê que, diferente da imagem anterior, você tem essa camadinha branca que é o sal se formando. De todos os locais aí de salinização, o que mais aparece em questão de vestibular é a região do Lago de Aral ou Mar de Aral, né, que é uma região da antiga União Soviética que, devido a um processo ali de uma alteração dos rios, de uma retirada de água dos rios para questões agrícolas, diminuiu a quantidade de água que chegava no Mar de Aral e ali ele evaporou e hoje é um grande deserto de sal. Beleza? No Brasil, nós temos um processo de salinização na região nordeste brasileira. Belezinha? Tá, e o último aqui é a arenização, que é mais comum no sul do país. A arenização ela é característica de climas úmidos e em solos arenosos. Então, o que, que acontece aqui para acontecer a arenização? A gente, quando tem um grande escoamento de água, então aqui a gente precisa de clima úmido para ter escoamento de água. O escoamento de água, ele retira as camadas superficiais. Retirando a camada superficial, ou seja, está ali, ó, erosão superficial. A gente vai ficando com a areia exposta, beleza? Ou seja, um dos fatores que vai contribuir com isso também é a remoção da vegetação, porque se eu tiro a vegetação, eu aumento esse escoamento de água passando por ali, beleza? Então, enquanto a salinização é mais comum no Nordeste, a arenização é mais comum no Sul do país, beleza? Bom, se nós falamos aqui destes problemas, né, ambientais, nós temos que falar de como conservar também o solo, beleza? E aí nós vamos ter algumas formas de conservação. A mais comum, a que mais aparece em questões, é a curva de nível, que é quando a gente faz uma plantação, olha a imagenzinha aqui, tudo curvadinho aqui, ó. É a plantação seguindo as cotas altimétricas. Ficou em dúvida em cotas altimétricas? Volta lá na aula de mapas, onde a gente falou de mapa topográfico, mapa de curva de nível, beleza? Então segue aqui as cotas altimétricas, e se a gente planta seguindo essas cotas altimétricas, então a gente vai plantando seguindo as cotas altimétricas, isso faz com que a água que antes escoaria, né, por esse relevo inclinado, ela vai parando assim, ela vai diminuindo, né, esse escoamento, e aí reduzindo esse escoamento vai infiltrando mais essa água, ou seja, isso contribui para reduzir a erosão. Beleza? Uma das possibilidades é plantar seguindo as cotas. Outra possibilidade é artificialmente você fazer degraus. Você parcela o terreno, faz degraus no terreno, e a gente vai ter aqui
o processo de terraceamento. Terraceamento também aparece em questões de vestibular, normalmente com uma foto como essa, mostrando esses degraus aí, beleza? Aqui no caso, gente, é uma plantação de arroz no Vietnã, mas já apareceu questão no vestibular mostrando a agricultura inca, que também tem locais que fazem esse processo de terraceamento. Também já apareceu questão mostrando imagens do Japão, que também faz esse processo de terraceamento. Então, artificialmente você faz degraus ali nesse relevo inclinado, e aí você também vai reduzir o escoamento, reduz a erosão, aumenta a infiltração de água nestes degraus, porque esses degraus vão ficando planos, beleza? E por último, mas não menos importante, a associação de culturas. Primeira coisa aqui, cuidado para não confundir com rotação de culturas. Rotação de culturas é uma técnica agrícola bastante antiga, que é aquele negócio de você planta uma coisa, depois planta outra coisa, depois planta outra coisa. Aqui é você plantar ao mesmo tempo coisas diferentes. Então olha a imagenzinha aqui, ó. Eu tenho uma plantação e uma outra coisa plantada no meio. Normalmente utiliza-se aí no meio feijão, que é um negócio que cresce rápido e é barato e vai rasteiro ali. Qual é a ideia de você colocar uma coisa ali no meio? É basicamente você evitar o contato da água e o escoamento dessa água nessa região que fica exposta do solo quando você revolve a terra para fazer a sua plantação. Beleza? A associação de culturas ela pode ser feita de uma outra forma que a gente pode chamar de palhagem. Isso já foi uma questão da Unicamp, que aí a ideia é você faz o seu canteiro, coloca a sua plantação e joga palha ali no espaço. A ideia é a mesma, proteger essa camada que ficou exposta, proteger esse solo que ficou exposto. Você reduz aí o escoamento de água, você reduz a erosão, você protege, você conserva o seu solo. Belezinha, gente? Então aqui nessa aula a gente falou de problemas com o solo, problemas ambientais, ou seja, degradação de solo e também de conservação de solo. Beleza? E é isso aí por hoje. É isso. Tchau. Valeu!